Olá! Estamos aqui para dar continuidade no vídeo sobre como ter um sono de qualidade. Eu acredito que nesse momento, nessa altura, você já assistiu o primeiro vídeo e agora estamos aqui para dar continuidade, tá ok? Se porventura você não assistiu, pause esse vídeo aqui, volte para aquele, assista e depois então você dê continuidade. É muito interessante que você faça isso, tá bom? Então, pause esse vídeo e vá lá. Estou vendo aqui que você não fez isso, que você não pausou o vídeo. Isso vai ser muito importante para que você entenda muito bem o que está acontecendo aqui. Ok, continuando então. Quais são as variáveis que nos ajudam a dormir melhor? O que nós podemos fazer de bom e o que nós temos que evitar? Primeira delas, álcool e cafeína. Cafeína e álcool. Eu sei, quando nós falamos o nome cafeína, muitas pessoas vão automaticamente ligar nos seus cérebros o café, e claro, faz todo sentido. Mas não só isso. Nós temos a cafeína também presente em alguns chás, especialmente aqueles chás preto, assim como nos chocolates. Se a gente for olhando também, nós temos uma alta quantidade no guaraná em pó. E por que isso pode afetar a qualidade do nosso sono? Entenda, nós temos algo no nosso corpo chamado adenosina. E ao longo do dia, quando nós vamos fazendo uma atividade, fazendo outra, nesse período chamado ritmo circadiano, que tem aproximadamente 24 horas. Lembra do vídeo anterior? Então, nesse período de tempo, nós vamos acumulando essa adenosina. E chega então no final da noite, no final do dia, nós acumulamos ela e sentimos canseira, sonolência. Pois bem, o que a cafeína faz? Ela entra justamente nesse ciclo para bloquear os receptores, de adenosina, fazendo com que a gente venha ficar mais em alerta. Isso é bom? Não. E vou dizer por quê. Alguns especialistas eles já observaram que se você entende esses números aqui, se você fizer o consumo de cafeína 6 horas antes de você ir dormir, você pode perder o seu tempo total de sono 1 hora. Entenda como isso é significativo. Se você fizer consumo de algumas dessas substâncias, café, chocolate, guaraná em pó, alguns chás preto e outros alimentos que a gente poderia inserir nessa lista, você pode perder o tempo total do seu sono 1 hora por noite. Eu acho isso muito considerável. Outro também, o álcool. E alguém pode pensar o seguinte, mas tem pessoa que não consegue dormir, então ela faz a ingestão do álcool para justamente conseguir ter o repouso. Sabe qual é o problema? O sono ele aumenta, o álcool melhor, aumenta a sonolência rápida, levando a pessoa a dormir. Mas na segunda metade do sono, isso é um problema muito severo, porque quando a pessoa está na segunda fase, que ela precisa descansar, sabe o que vai acontecer então? Ela não vai conseguir. E nessa fase, que é chamada fase REM, ou seja, quando ela está transicionando ali, ela vai ter essa dificuldade. E justamente nesse período é que vai acontecer a consolidação da memória, vai ter também a regulação emocional. Faça um adendo. Talvez você pode estar tendo alguns lapsos de memória, alguns esquecimentos. Nossa, o que eu estava falando mesmo? Isso pode vir de um sono ruim. Como foi essa noite anterior? Ah, eu não consigo gravar as coisas, as pessoas falam comigo e eu esqueço rapidamente. Por que será que isso está acontecendo? Digo mais, tem pessoas que elas oscilam muito de humor. Elas estão muito felizes, mas depois elas estão muito tristes. Ora elas querem muito fazer alguma coisa, depois elas estão muito desanimadas. Pois bem, vamos pensar nesses dois elementos aí. O primeiro deles, como foi falado, a cafeína. Que ela pode ser boa, ela pode ser benéfica, mas entenda, ela não pode ser feito uso, pelo menos na recomendação científica, em até 6 horas antes de você dormir. Se uma pessoa, por exemplo, fala assim, olha, eu vou repousar ali, sei lá, meia-noite, então das 18 horas em diante, não é interessante que você faça o uso de nenhum alimento que contenha cafeína. E também tomando cuidado com o álcool,
porque ele pode sim atrapalhar essa qualidade. Eu estava pensando enquanto me preparava para falar com vocês a respeito desse assunto que há uns tempos atrás, alguns meses atrás, houve um duelo entre duas torcidas gigantescas no Brasil, a final de um campeonato. E sabe o que acontece? Como esse campeonato foi feito à noite, as pessoas saem dali para fazer o quê? Justamente. Então, aproximadamente 10, 11 horas da noite, elas vão beber, elas vão tomar ali, comer chocolate, elas vão ali tomar chá e ficar alertas e vão tentar dormir para acordar para trabalhar no outro dia. Perceba você, algo que poderia ser benéfico, lembrando do vídeo anterior, nosso corpo como sendo uma máquina que precisa de um regramento. O que acontece então, nós ficamos desregulados. Vamos falar também sobre a atividade física. Atividade física regular que exerce um papel fundamental desde que seja feita da maneira correta. E especialmente quando eu falo da maneira correta é a hora. Eu lembro uma música que o pessoal cantava sobre brincadeira, falando brincadeira tem hora. Exatamente, eu aplico o mesmo princípio agora para a atividade física. A atividade física tem hora e logo mais eu te explico. O que foi visto pelas revistas de impacto, as revistas que atuam nesse segmento aqui, uma atividade física, um exercício físico aeróbico de moderada intensidade, ou seja, uma caminhada rápida. Não aquela atividade que você apenas treina na área da fala. Sabe qual é? Que você vai caminhando e conversando com pessoas, aquela não. Aquela não conta. Mas uma atividade que você faz que você não consegue conversar. Você não fica extenuado a ponto de de hora que terminar, querer correr para sentar, querer correr para deitar no chão, não. Não precisa ser de alta intensidade, mas uma atividade que você transpira, uma atividade que você não consegue conversar. Essa aí te ajuda. Por que ela vai ajudar? Porque ela vai atuar numa fase do seu sono que é o chamado sono de ondas lentas. Eu vou traduzir para você. Vai ajudar você a dormir e ter um sono reparador. Um sono profundo, aquele sono que realmente vai fazer com que você se sinta descansado no dia anterior, para que tenha uma jornada muito produtiva. Porém, lembra, existe um jargão que muitas pessoas falam que a diferença entre o remédio e a droga é a dose. Aqui eu posso dizer que essa mesma atividade física feita de maneira equivocada, por exemplo, uma atividade intensa, que ela é feita de 1 a 2 horas antes da pessoa dormir, pode fazer exatamente o efeito oposto, ou seja, levar a pessoa a um alerta. Entenda, a atividade física feita da maneira correta, ela pode sim ajudar no controlar os níveis de ansiedade, de depressão, porque esses dois associados, ansiedade, depressão e até mesmo estresse, eles estão envolvidos ali na fisiopatologia da insônia. Mas essa mesma atividade física feita, repetindo, entre 1 ou 2 horas antes de você dormir, coloca você em estado de alerta, fazendo com que dê o efeito contrário. Curioso isso, né? Talvez algumas coisas que eu falei aqui nem são novidades para você. Eu tenho estudado e aprendido que muitas vezes aquilo que nos destrói não é aquilo que nós não sabemos, mas aquilo que nós sabemos, mas não praticamos. Que a gente possa mudar os nossos hábitos. Se você conhece alguma pessoa que tem sofrido algum tipo de distúrbio, encaminhe esse vídeo para ela, para que ela também assista e seja informada e envelheça com propósito. Muito obrigado por assistir até aqui. Deixe o seu comentário, deixe a sua correção, a sua dúvida, deixe o seu like e se inscreva no canal caso você não seja inscrito ainda.